que será da Umbanda depois da internet? Você está com Beth? E Patrícia da Umbanda na Prática e dirigentes do TJR. É isso aí. O que será da Umbanda? Ou melhor, né? Acho que o que está sendo da Umbanda depois da internet? Qual é a visão que as pessoas têm da Umbanda? Tanto aqueles que estão dentro, quanto aqueles que estão fora, e quanto aqueles que estão metsa, né? Porque tem também aquele que oscila. A internet ajuda ou atrapalha Pois a Umbanda, pois né? é. Mas antes, curta, compartilhe, comente, seja membro, vem aqui, fique com a gente mais pra perto. Mas se não puder, tá tudo certo, desde que você fique com a gente até o final, Já tá que você nos ajudando acompanhe, bastante. exatamente, que você curte, que você compartilhe. Mas assim, comente, porque pra gente é muito importante a tua opinião. Exatamente. Certo? Agora, bom, existem vários fatores aqui hoje que a gente vai destacar sobre isso, mas tá difícil, né? Algumas coisas que a gente vê na internet, Beth do céu. E assim, e a gente tem sempre um cuidado de não entrar, na verdade, num julgamento no sentido de... Porque quando você entra, né, e desperta um certo sentimento de indignação, e algumas pessoas acabam tendo raiva, isso não é uma coisa boa. A raiva, ela vem porque, primeiro, a gente sabe muito bem que desde que mundo é mundo, nós estamos navegando sempre nas duas polaridades, né? Pessoas falam o que querem, afinal de contas, como diz um ditado bem antigo, língua não tem osso. E assim, só que por um lado, eu confesso assim que eu não fico indignada, mas eu fico triste com alguns comportamentos, porque é muita mente equivocada. Junta, né? E as pessoas, elas passam a acreditar piamente que aquilo é uma verdade. Como diz Freud, né? Bom, a sua verdade, ela é realmente a sua verdade, né? Ela se torna verdade. Ela se torna a sua verdade. Na verdade, não mas a isso sua, Mas né? isso é triste, porque eu fico triste, porque eu conheço muitos relatos que chegam até pra gente também, muitos relatos de coisa muito séria, muito pesada, que acontecem na vida das pessoas por conta de uma má informação, de uma má interpretação. E hoje, o que... Aí a pergunta que fica é, o que será que vai acontecer com a Umbanda na ótica de tantas coisas ruins que são mostradas, uma mistura, né, de tantas coisas, enfim. A gente precisa entender que eu uso muito essa frase, né? Mas é porque eu acho importante a gente contextualizar tudo que a gente fala, né? E tudo que a gente pensa, tudo que a gente ouve. Então a gente precisa pensar que a internet, como tudo na vida, tem os dois lados, né? Eu vejo que ela trouxe muito conhecimento para quem não conhecia a religião, tinha medo de ir, tinha insegurança, então hoje joga ali no Google, joga lá no YouTube, encontra aqui, né, no YouTube, encontra algumas gírias, informações, gente aí séria ensinando sobre a religião, falando ali sua visão da religião ali dentro daquilo que acredita. E isso ajuda, né? Isso tem um lado bom também. Ajuda as pessoas a perderem o medo, ajuda a desmistificar alguma coisa, mas em contrapartida... Depende, né? Eu acho que se fosse dessa era da internet e visse alguns vídeos, eu tô para te dizer que eu acho que eu não colocaria o pé. Eu já tinha medo antes, né? É desafiador, porque o que eu acredito assim, a gente precisa realmente aumentar o nível de criticidade. Veja, antes da internet eu já tinha um preconceito com a religião por conta de meia dúzia de casas que eu passei, né? Vivenciou coisas vivenciei complicadas. coisas complicadas, exatamente. Agora, você imagina na internet, né? E é difícil, porque ainda citam muito comentário de ódio, muitas más interpretações. E é óbvio que a gente não tá falando da Umbanda. Claro que o canal é da Umbanda, nós somos umbandistas, né? Dirigimos uma casa, né, de Umbanda, mas o que a gente tá falando, ela acaba caindo para todas as religiões. Ah, sim, sem dúvida. Na verdade, A mais ritualizada, né? Na verdade, é a mais ritualizada. Você não vê o budismo, por exemplo, com isso. Pelo menos até hoje eu não vi nada. Que você vê, assim, algumas igrejas, por exemplo, evangélica, que tem
esses atos da incorporação, do tirar o demônio, do desdemonizar alguém. Tem coisas, Então por acaba sendo exemplo, uma dança diferente, acaba tendo alguma coisa um pouco mais ridicularizada pelas pessoas. Né? Algumas religiões, elas conseguem preservar, né, a sua história, os seus costumes. Não me lembro de ter visto, por exemplo, uma desobsessão da Igreja Católica, né? Eles são mais rígidos. A gente vê antes em filme também, era muito... É reprodução, né? Mas não tô falando do ao vivo. Porque o que acontece? Muito do que se vê hoje... Porque na Igreja Católica o bicho pegava. O que a gente vê hoje... A pessoa levitava tal, e ia pra cima de você, assim. Sim, mas a gente não tem vídeos reais, né? Pelo menos não que eu saiba, se alguém já viu algum aí, comenta pra gente. Mas, assim, o importante é que a gente tem vivido uma era onde as pessoas têm acesso a um celular, registra ali parte ou até todo um ritual e compartilha isso, né? De forma muito, muito aberta. E isso tem os dois lados, né? Se a pessoa está filmando uma coisa legal, uma casa que trabalha seriamente, que faz um trabalho bonito, ela está divulgando uma informação que pode ajudar pessoas que nunca pensaram em seguir a religião querer frequentar. A gente já teve pessoas, por exemplo, que foram na nossa casa que falaram, nossa, eu esperava outra coisa, nossa, como é gostosa a energia, como o ritual é bonito, eu nunca fui porque eu sempre tive medo e eu não me arrependi de ter demorado tanto. Então a gente percebe que essa parte, se a pessoa filmou, né, tá registrando, tem casas que registram suas giras, registram seus eventos, suas questões espirituais, ali, seus movimentos coletivos, e isso ajuda a pessoa a falar assim, olha, uma coisa que é tranquila, que tô vendo ali fazendo bem, tô vendo ninguém matar ninguém prejudicar ninguém matar nenhum animal, coisas do tipo. Quer dizer, com alguns vídeos, porque aí entra a questão de que nada é uma coisa só. Infelizmente, a grande maioria das coisas que a gente vê na internet são coisas denegrindo a imagem ou mostrando coisas que vão justamente repelir a religião, né? Justamente vão fazer ela ser mais criticada. Nossa religião, historicamente, já é muito criticada, já sofre um preconceito que vem de anos, né, mais de 100 anos atrás, até por conta dos escravos, enfim, da origem, etc., e a gente tem hoje, né, um número muito grande de informações sobre a religião que não colaboram, né, que mostram ali formas de trabalho que às vezes até têm um fundamento para aquela casa, para aquele ritual, para aquela nação, mas que não faz sentido para quem não está assistindo. Para quem não tem uma narração, né, uma explicação do que está acontecendo ali, por que está acontecendo aquilo, né, é muito... Isso acontece até no dia a dia, né? As pessoas pegam um trecho de um vídeo, colocam lá, você vê ali a cena parcial, acha que entendeu tudo e já começa a criticar. E aí, quando você vai ouvir o todo, você vê que aquele recorte tirou a parte principal da sua interpretação. É que a Casa Séria, que também faz alguns trabalhos via internet, nós temos muitas, né? A gente conhece por aí. Mas, assim, ela também acaba sendo alvo por conta desse trecho. Sim. Então, não é mostrada, talvez, toda a ritualística. Algumas casas, elas iniciam abrindo a gira. E quando inicia a incorporação, elas param, né, de gravar. Mas tem ainda algumas que gravam e que... É que assim, a gente tá desse lado aqui, ele é muito delicado, né? É claro que a nossa missão não é sentar na frente de uma TV e julgar. Mas isso é inerente ao homem, porque você acaba, de uma certa forma, colocando ali por exemplo, eu nunca vi uma pombogira segurar uma garrafa assada. Nunca vi essa pombogira segurar isso. E lógico, você cria ali uma série de pessoas falando, dando suas opiniões, e pessoas até que nem conhece, quer dizer, e tá expressando suas opiniões. E como a cartilha, coisa, né? E como a Umbanda não tem cartilha, sim, não dá para dizer que tá certo ou que tá errado. Não dá para dizer que tá certo ou que tá errado, mas tem os engenheiros de obras prontas que... Para quem tá chegando é sempre complicado, porque quem tá chegando vai se basear pelo que tá vendo, né? Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que vai ter medo, vai ter gente que vai aproveitar e juntar mais, né, adjetivos pejorativos para a religião. Por quê? Justamente porque as pessoas tendem a
a julgar pelo que elas veem, né? O livro pela capa. Então, infelizmente, a gente não vê, por exemplo, uma pessoa indo lá dar um relato de que a Umbanda salvou a vida dela, ou colocando um antes e depois da Umbanda. E quando você escuta algum relato, geralmente é em cima de algum vídeo ruim, denegrindo de repente a religião. Sim. Aí alguém, para se sentir compadecido, ou até mesmo para defender a religião, fala: não, peraí, eu já fui curado, já tive vários. A gente vê. Acaba sendo um vídeo, né? Não que fosse um vídeo errado, mas não é fomentando um vídeo de uma palestra que é dada, de alguém que está fazendo algum comentário. O que a parte né? está falando é que a gente às vezes até encontra nos comentários de vídeos, né, mostrando coisas entre aspas erradas, porque como não tem cartilha não dá para afirmar que é errado, mas vamos dizer dentro da filosofia da Umbanda talvez não adequada, dentro do conceito, né, mínimo ali da filosofia, né, inadequada, enfim, as pessoas comentam ali, mas só que nem todo mundo vê comentário. Nem todo mundo tem esse hábito, tem muita gente que faz. Agora parece que tá virando uma... Tanto que agora tem você pode reparar, né? Tem algumas... Eu sempre vi comentários, porque eu sempre trabalhei com comportamento humano. Então eu aprendi a ver um pouco, porque através dos comentários você vê o público, você vê como as pessoas estão pensando, né? Ainda que não seja 100% verdade aquilo que ela tá falando, mas pelo menos você já tem uma base ali. Querendo ou não, as pessoas elas criam a sua máscara social e vão ali falando. Mas eu sempre tive esse hábito. E agora tem um ponto que as pessoas parece que elas ficam... parece que tem um alarme, uma ativação, que assim que vê uma determinada publicação, aí a pessoa coloca lá. Dá um curtir para as pessoas que vieram só apenas no comentário. Cara, você vê mais de 1000 curtidas às vezes. E por quê? Porque hoje isso tá viralizando, isso viralizou muito rápido. O fato das pessoas realmente comentar e alguém ter que comentar em cima do comentário desse que fez esse tipo de... Acho que não é nem o ter que, mas a pessoa se sente, né, motivada a, né? Ela vê um comentário ali que mas ela às vezes concorda, as pessoas que ela discutem discorda, entre si. sim. Nem é às vezes pela postagem. O negócio Exatamente. já foge Aí a gente vai para o primeiro ponto importante da internet, porque são vários pontos que a gente vai trazer aqui. Para quem é médium, para quem é consulente, para quem nunca foi um aspirante a consulente. O que acontece? Essa parte é uma das primeiras partes que a gente tem que se preocupar. Porque muita gente está destilando ódio e veneno na internet. E depois da pandemia, assim, isso floresceu demais, né? As pessoas vão atirando pedras em coisas que elas não entendem o que está acontecendo. Elas vão falando de coisas que elas não entendem o contexto. Mas você não acha que sempre foi assim? Eu acho que, na verdade, a internet, ela deu... aquilo que eu falo, né? Nada é uma coisa só. Ela expandiu muita coisa. É claro que muita coisa errada já acontecia, que muita coisa, vou até usar uma expressão chula, mas que cabe, tem até uma página com esse foco, né? Que as marmotagens, né? As coisas assim totalmente inadequadas para aquele ritual, ou aquilo que de alguma forma não mostra a seriedade do que está acontecendo e tudo mais, existem, sempre existiram. Você traz alguns relatos que provam isso, e com certeza muita gente que está assistindo a gente aqui pode até dividir com a gente se sentir à vontade, mas é importante a gente olhar que antes a gente não tinha nada para disparar essa informação. Hoje você grava um vídeo... Não, tínhamos, de certa forma... Não era uma coisa boca a boca, né? E olhe lá, tínhamos alguns jornais, a gente tinha duas questões. E já tínhamos o Jornal Sangrento, que era aquele que só dava notícia ruim. Esse é um mas da Umbanda eles não falavam tanto, porque não tinha tanta gente interessada, né? E mesmo os que estivessem interessados, não estavam interessados assim abertamente. Faria isso na calada da noite, então não era uma coisa que era interessante para um jornal falar. Sim, dentro da população tinha ali, considerável, mas era uma coisa mais... Se fosse entrar na parte de crime e tudo mais, talvez. Mas... como a morte daquela moça, né, que foi feito no ritual do álcool, jogaram o álcool, enfim, ela morreu. Coisas talvez mais graves, assim, mas isso já inventou na... Que denominasse crime, da internet. Mas assim, antes não tinha como as pessoas ficarem sabendo tanta coisa. E aí o que acontecia? Ficava ali, né? Morria ali. E não é só isso, também tinha falta de informação. Hoje tem o excesso de informação, que também tem os seus pós e os seus contras, né? É que a velocidade está muito rápida, né? Sim. Então não dá tempo de você processar antes aquilo. as pessoas também não sabiam se aquilo era certo ou se era errado, né? A gente Quantas coisas a gente não reproduz, até da própria religião.
acreditando que aquilo é uma verdade porque trouxeram dos primórdios. Sim, a gente passou a gente postou na nossa página no Insta, quem não segue a gente, segue lá no @Templo Jubi Romper. A gente colocou uma cena, né, da gira de esquerda há alguns anos atrás, né? Há bastante tempo atrás. E você vê que tem alguns elementos que você vê presente hoje e outros que não, né? Que mudou bastante. E no que isso Tinha o Exu afeta? trabalhando com Um garfinho. um garfinho, só que aquele garfinho de festa, né? Sim. Um garfinho que você vê por aí, compra aquilo na casa de Umbanda por R$ 12. De fantasia, né? Pois é, tem gente que hoje diz que ou é o cajado ou o Exu não trabalha. Não, entre outras coisas, né? Dando passe, enfim. Então, assim, por que a gente hoje, né, tem acesso tão rápido? Porque com a internet as pessoas filmam e no mesmo segundo elas estão mandando. No mesmo segundo elas estão difundindo aquela informação. E às vezes editado, hein? E aí o que acontece? O que antes ficava escondidinho, né? E o fato das pessoas hoje terem mais informações, elas começam a julgar mais. Antes elas viam coisas que elas falavam, bom, eu não entendo disso, deve ser certo. Eu não sei se isso é certo ou se é errado, então não tenho como julgar. Não tem como dizer, tá errado, tá certo. Como ainda hoje, gente, acreditem. Parece que não, mas a gente recebe muito relato. Infelizmente no privado, né? Infelizmente porque pra gente o comentário ele colocado no aberto, quando vocês comentam diretamente na nossa página, acaba ajudando pras pessoas, né? Tem várias utilidades. Além de ajudar o nosso trabalho a chegar a mais pessoas, né? O nosso propósito de ajudar as pessoas a desmistificarem a Umbanda, a serem mais críticos com a Umbanda e a viverem a Umbanda na prática, a gente também pode ajudar alguém que está, de repente, vivendo a mesma coisa e se identifica ali com o que você está contando. E isso ajuda a pessoa, de repente, a perceber que não está sozinha, a ter uma esperança, a, de repente, ouvir uma palavra que dá uma ideia, traz um insight, enfim. Então, assim, a gente recebe relatos, às vezes, de pessoas que falam que viveram coisas dentro de um terreiro que você fala, essa pessoa é o quê? É uma criança? Ela não entende que isso não é certo? Isso aqui está excedendo o espaço e o limite de uma entidade ou de um trabalho espiritual. Mas o que acontece? É a questão da ignorância mesmo. E a ignorância no sentido de ignorar como funciona. Parece que não, mas existem pessoas que, apesar de toda a informação que a internet tem, de tanta coisa que a gente vê, vive num mundo infantil e acha que certas coisas são normais e até perceber já passou por muita situação delicada. Então, a internet ela tem o lado bom, né? Porque querendo ou não... Não, indiscutível que tem. Você consegue ver coisas e de repente até hoje com as informações saber que aquilo é errado, pensar em formas, até de repente até num comentário a pessoa também repensar no que está fazendo, embora normalmente a pessoa que está fazendo se sente mais ofendido, mas é aquilo que a gente estava falando, esse destilar de ódio também não é legal pra gente. Energeticamente a gente vive falando aqui da necessidade de se cuidar. Não, eu acredito que a própria pessoa que tem que escolheu uma religião, seguir algo, né? Ela deveria repensar antes de colocar algumas coisas. Né? O próprio umbandista, por exemplo. Mas é que muitas vezes aí a gente tá falando... são eles, né? Quando é coisa assim, geralmente... É que às vezes acontece. Quando a gente recebe aquelas mensagens, né? Aqueles posts de alguém vendo alguma coisa errada, alguma coisa que não condiz com a filosofia, alguma coisa que tá muito mais para uma marmotagem do que para uma entidade trabalhando para um trabalho sério, geralmente você vê que foi alguém que filmou sem a pessoa saber, alguém da gira, algum assistente. Não, mas acontece também de ser uma autofilmagem clara, né? Sim, às vezes a pessoa filma o espaço, sim. Não, existem muitas pessoas que têm consciência e que conseguem colocar algum comentário realmente relevante, né? Até para ajudar outras pessoas que chegam ali e consigam ver. Mas infelizmente são poucas. Essas pessoas são poucas, elas ainda é uma minoria que coloca. O Caveira ele falou uma coisa uma vez que eu achei muito bárbaro, porque muitas vezes pode, né, como qualquer pessoa pode acontecer, alguém duvidar da sua entidade, de alguém duvidar da sua casa, sempre, de alguém, né, duvidar de alguma coisa que a sua entidade possa ter feito, um trabalho de cura, né? A entidade fala assim, olha, vai lá e toma um copo com água, com banho com 7 ervas, a pessoa faz sem fé, enfim, faz só com 3 ervas, ou não toma água direito, enfim, e aí fala que então aquele trabalho não presta e tal. Eu já vi muitas pessoas se sentirem ofendidos e
e querer brigar, e querer discutir, ou até mesmo ficar indignado por cima das pessoas que ofenderam de certa forma. E o Caveira, ele falou uma coisa pra mim que foi fantástica. Ele falou assim: nós não precisamos de defesa. Então não briguem por nós, né? Na verdade, eu acho Porque que não a é gente sabe quem são os filhos da terra, sabe as dificuldades. Então, assim, e entrar nisso também não é uma coisa boa. Eu acho que, na verdade, muito mais por não entrar nisso. Porque o defender não afeta nada, assim, na prática para eles. Mas é que quando você vai querer defender, você já... Algumas pessoas já puxam um facão, sim, né? Eu acho Peraí, que sim. ó. E ainda mais hoje em dia. Hoje em dia tá difícil, porque as pessoas, nós não éramos formadores de opiniões. Existiam pouquíssimas pessoas que eram formadores de opiniões. Com isso, com o advento da internet e com as informações vindo de metralhadora, eu sempre digo isso, não dá tempo de você processar as informações que você tem na mesma veracidade do dia a dia na prática, igual. Quando a gente fala aqui da Umbanda na prática, quando a gente fala de comportamento, quando a gente traz, né? Olha, muda um comportamento, procura agir diferente, veja a forma, procura colocar um pouco por dia do que a entidade colocou. Isso tudo vai te gerando experiências que não é de uma hora para outra. O que a gente tem muito, né? Você vê o jovem no mercado de trabalho, que não é diferente dentro de uma religião. Ele já quer incorporar, ele quer saber quem é o orixá. Ele não sabe quem é o preto velho dele. Mas ele quer saber já quem que é o orixá. Importante, que é a questão do uso da internet para informação. Então, aí você junta a pressa com excesso de informações, fake news. Eu sou fotógrafa. Eu vejo de cara quando uma imagem ela é mexida. Um filmmaker, por exemplo, que mexe com vídeos, ele também sabe, né? Você pega uma voz, hoje você imita a voz de qualquer um aí que seja um pouco mais famoso, você edita, você pega trechos. E a gente que é amador não tem esse conhecimento para poder se proteger e entender. Não, tem muitas pessoas que não sabem. Eu já vi gente passar mal por ver vídeos acreditando que aquela informação era verdade. O que a gente precisa lembrar? Aí agora falando para essa categoria de médiums que vão buscar na internet. A gente precisa entender que quando a gente está aprendendo numa casa, a melhor fonte de informação é aquela casa. Por quê? Porque não existe uma cartilha na religião. Então, às vezes, as pessoas vão buscar ali na internet para poder aquela sede de aprender, aquela sede de informação, aquela sede de saber como é que é, e aquilo só confunde você. Então, vamos tentar organizar aqui o raciocínio para ficar claro, né? Porque a gente falou de uma coisa, já foi para outra, só para poder deixar claro. Essa parte do que a gente vê lá, né? As pessoas que filmam e colocam na internet, colocando lá o seu preconceito, ou até mesmo o seu julgamento. Aquela pessoa que entra no processo de filmar sua gira, filmar seu momento e colocar ali também, e ter cenas e coisas que as pessoas julgam errado ou julgam correto e ali comentam. Tudo isso fomentam o quê? A gente tem que pensar nisso, né? Nós, dirigentes, eu tenho certeza que deve ter dirigente assistindo aqui também. A gente precisa pensar o que a gente está colocando e o que aquilo pode gerar. Se for para trazer uma paz, como muita gente fez durante a pandemia, gira, para trazer tranquilidade para as pessoas. Uma oração, ensinar um banho, né? Fazer uma oração, né? Um momento de meditação, uma coisa para ajudar a pessoa a se acalmar, enfim, se é para ajudar, não importa qual é a forma, é bem-vindo. Mas às vezes o que é colocado lá, ele acaba virando realmente elemento de ódio, elemento de disseminação de raiva. Às vezes, quando a pessoa vê uma coisa que ela discorda, ela começa a comentar coisas, ela sente energias ruins. Isso para muitos médiuns também, porque muitas vezes quando a gente vê comentário é de gente que é da religião. Tem das outras religiões que criticam também, mas tem da religião também. Aí é um que defende, é um que ataca, e tudo isso energeticamente é péssimo, né? Não é a nossa função. E a gente está num trabalho justamente na contramão, a gente está tentando mostrar, nós somos duas, né? Nós somos duas de várias pessoas que fazem esse trabalho de tentar mostrar o lado bonito da Umbanda. Mostrar que a Umbanda ela é linda e que ela tem fundamentos lindos e que ela ajuda as pessoas. Que ela precisasse, né, de defesa, mas que tem gente que precisa da informação, né? Que tem gente que precisa da informação. Eu quero pegar um gancho do que você falou. Eu vou dividir a Patrícia em duas etapas da minha vida, no sentido de experiências
e de opiniões. E opiniões, elas podem ser mudadas. Eu amo, né? Eu até brinco. Coloca lápis o que eu tô falando, porque amanhã isso pode mudar, né? E pode. Pode, porque não tem verdade absoluta, né? Tem algumas coisas que você consegue levar para vida, para muitos anos, mas tem algumas coisas que você revê. Eu sempre acreditei, eu sou palestrante também, e aí é uma outra área da minha vida. E é engraçado porque eu sempre falei assim, não, gente, esse negócio de fazer palestra pela internet, de atender pela internet, não dá não. Eu prefiro ali, estar com o meu cliente ali, o meu mentorado ali de cara a cara comigo. Eu sou uma pessoa que eu respiro pessoas. Eu sempre gostei de pessoas. Então, pra mim, essa coisa tinha que estar perto, tinha que estar junto. Eu falei, não, a internet não tem vida, não dá, não tem. Doido pra tudo. Pois é. Tô brincando. Pois é. E olha só, eu sempre acreditei nisso durante muitos anos. Só que eu esqueci de um detalhe, que às vezes a gente vive coisas e a gente não para pra pensar, a gente não ativa a percepção do que nós estamos vivendo. E é como se a gente vivesse um trecho da nossa vida e ela, de alguma forma, ela passasse em branco. Você não consegue entender aquilo. Acho que é por isso que é legal, quando você vai para o plano espiritual, é mostrado, então, uma tela de tudo que você fez e tudo mais. Você fica até besta, você fala, cara, até lembra desse dia. Mas, nossa, eu não acredito que aconteceu isso. Porque a gente não fixa no momento presente. A gente está realmente muito acelerado. Eu lembro que há muitos anos atrás, e aí eu vou no antes e vou no depois. Há muitos anos atrás, eu sempre gostei, né, dessa parte do comportamento, do crime e tal. Aí eu lembro que teve um período dos Mamonas Assassinas, quando eles morreram, né? Eles sofreram um acidente, né, do avião e caiu. Sim. E tal e tal. E naquela época, as perícias, né, tiraram foto e aquilo, de certa forma, viralizou, foi para os jornais. Já tínhamos aí alguma coisinha da internet já. E tanto que a gente não recomenda, mas tem lá para quem quer ver, para quem gosta, enfim. Enfim, que um dia eu tava em casa, eu sempre gostei dessa coisa porque você tem um período da vida, eu sempre tive esse lado assim, sessão meio nostálgica. Eu gostava de ver, eu gosto muito de publicidade e propaganda. Então eu gostava de ver as publicidades e propagandas das antigas, né, daquela época, tal, para fazer umas comparações, ver a evolução da empresa, né? Eu sempre curti. E numa dessa eu caí no mesmo dia, no edifício Joelma, que é um edifício em São Paulo, no Engabaú, que pegou fogo, e fui ver, inventar de olhar as fotos dos Mamonas. Detalhe importante, eu não era uma médium ativa, porque médium é médium, todo mundo é médium. Mas eu vou dizer que eu não era ativa porque eu nem sabia o que era mediunidade naquela época. Bom, fiquei olhando as fotos e tal. Eis que eu começo a passar mal. Eu comecei a ficar com uma dor de cabeça, eu comecei a ficar muito ruim, fui abaixando a minha energia, eu fui ficando estranha, mas nem me dei conta, nem parei para pensar o que podia ser aquilo. Claro que a gente vai pelo viés do mal-estar, a gente fica meio, não, isso vai passar, isso é tranquilo e tá tudo bem. E na verdade não passou. Hoje, depois da pandemia, que eu comecei a atender as pessoas, eu comecei a sentir uma forte troca energética com essas pessoas. E aí eu passei a entender o seguinte: tem energia e não é pouca. É como se você realmente estivesse vivendo aquilo. Até porque o cérebro, ele entende o quê? Que você está vivendo aquela cena como uma realidade. Ele não entende aquilo como um virtual. Ele acha que você está dentro da cena, vivendo aquilo como uma verdade. Resumindo, né? A gente, quando assiste alguma coisa, a gente está recebendo aquela energia, seja ela boa, seja ela ruim. E dependendo da situação, o ideal realmente é a gente não entrar nessa vibração, né? Nem de coisas que vão te trazer raiva, ódio, aquilo que vai te promover situações de sensações ruins. Tudo isso é importante a gente pensar, porque de certa forma pode afetar a nossa energia, nosso bem-estar. Quando a gente divulga, né, a nossa opinião ali, que nem sempre vai agradar quem colocou, ou até outra pessoa que está ali comentando também, a gente está ajudando as pessoas a também entrar nessa energia, né, da raiva, da indignação. Ou seja, a gente faz com o outro. Ou seja, não tem porquê
né? A gente mexer com isso sem necessidade, né? Às vezes não vale a pena. Agora a gente vai entrar numa outra questão, que é o médium, que quer saber informações e vai buscar onde? Na Aonde? internet. No pai Google. E os médiums, né? Na verdade, quando querem conhecer sobre a sua entidade, quer saber como é uma incorporação, saem procurando aí no famoso pai Google e encontra de tudo, né? Encontra coisas úteis, mas encontra muita coisa que vai atrapalhar e às vezes até inútil, né? A gente tem que lembrar que a internet, ela é um recurso, é um material coletivo. Ali tem coisas de todo mundo, ali qualquer pessoa pode pôr informação na internet. E se a pessoa não tiver criticidade, se a pessoa não tiver seriedade, não tiver noção da responsabilidade, ela pode colocar qualquer coisa, né? Quem acompanha nosso podcast aqui, sou professora, e num determinado ano eu trabalhei com um projeto de educação e tecnologia, sempre fui um pouco envolvida na parte tecnológica, acabei pegando um projeto da rede e tinha várias turminhas que criavam conteúdos para um blog, né? Era um blog de cada sala. O que eles produziam, claro que a gente trabalhava essa questão da consciência, eu fazia revisão, a gente fazia junto, mas o que a gente fazia ali era visível para qualquer pessoa. Ainda hoje, se eu for lá procurar, eu vou encontrar os conteúdos produzidos por eles. E a gente olhou, tinha gente que, pelas métricas, gente no Japão, gente nos Estados Unidos que via conteúdo que estava colocado por crianças na internet. Então, o que está lá, qualquer pessoa pode colocar. Então, isso faz a gente precisar ter uma criticidade. É igual o livro. Às vezes alguém, Beth, você me indica algum livro para ler? Gente, é difícil, porque assim, tem muitos livros que trazem muita coisa. Mas a gente tem que saber discernir, entender? Olha, o livro até tudo bem, porque se você vai indicar um livro, querendo ou não, você vai indicar o livro de um autor que você goste, que você... Não, mas ainda assim, a gente corre um livro risco, que você conheça. A gente corre o risco de ter alguma coisinha ali que, na verdade, não é totalmente ali aquilo. Porque a gente tem que entender mas é diferente de vídeo. É diferente de vídeo. Eu vou te relembrar uma história. Lembra que na pandemia, naquele período da pandemia, nós estávamos vendo um vídeo de a casa de um dirigente X que foi invadida. E ele começou a falar... Não, isso não foi nem na pandemia, isso é recente. Não, mas foi no finzinho. E ele começou a falar sobre o que aconteceu e tal. E ele com aquela cara bonita, de bom moço, né? Uma pessoa, né? Ali aparentemente bacana. E aí lembra do Caveira falando cuidado com os rostinhos bonitos e tal. E ele falando tudo. Foi mais ou menos assim, uns 40 minutos de vídeo. Com 33 minutos de vídeo mais ou menos, ele começou a falar coisas do tipo do trabalho, que fazia amarração, que isso era importante, mas que, enfim, tal. E aí você fala, meu Deus, né? Então, quer dizer, você passa, porque todo mundo tem um pouquinho de ator e de atriz ali, e que pra você entender realmente como funciona aquela pessoa, é só convivendo. Não, mas aí a gente tá indo até além. Não, que é aquela mas é só pra você ver que assim, é porque a TV... Eu lembro que eu fiz comunicação na faculdade uns anos atrás, na era digital, né? Isso eu tô falando em 2013. E eu tinha uma professora de comunicação fantástica, e a Carol, que ela falava isso. Ela falou, gente, você e a TV, e você em relação à TV, você tá passivo. Porque você só recebe informação. Então não é diferente hoje da internet. Antigamente você não tinha um algoritmo, porque você só tinha a Globo, você só tinha o SBT, então você tinha que escolher. Hoje, se a pessoa ela vê algo, por exemplo, se ela vê lá matança de, sei lá, de animais tal, quimbanda, tal, ela vai tender a sempre estar recebendo aquilo. Sim. Ela não vai conseguir ir muito mais longe para tentar entender o que tem. É diferente, inclusive, do que eu te falei do livro. O livro, você é uma pessoa que passa uma criticidade, uma seriedade, é alguém que te conhece. Não, sim, mas e é vai porque falar agora assim, pô, Beth, passa pra mim. Eu tô entrando no contexto não do conteúdo, não do elemento. Mas... Eu tô entrando na questão da pessoa querer buscar informações sobre a Umbanda, sobre as suas entidades, sobre algum trabalho, como faz uma oferenda, coisas do tipo. O livro, ele ajuda, mas a gente tem que olhar para tudo na vida, não só para um livro, para tudo na vida. Continua falando que aqui como a gente faz ao vivo, praticamente é isso, né? E eu vou ficar sem bateria, então você vai falando aí que eu já pego o gancho aqui. Ah, tá bom. A gente tá numa situação, numa vivência, aonde a gente tem que ter essa maturidade para tudo na vida. Então, a gente tem pessoas que escrevem,
que tem ali uma boa proposta, mas que em algum momento ela pode pôr ali um pouquinho da opinião dela. Ela pode pôr um pouquinho daquilo que ela acredita. Então a gente tem que olhar, mas tem que olhar com um pouco de criticidade. Não acreditar cegamente, é uma pessoa séria, é uma pessoa famosa, é uma pessoa conhecida. Então tudo que ela está falando é uma verdade absoluta. Não é. É o que a gente repete muito aqui. Umbanda é chão de terreiro. Ponto. Você tem que vivenciar, né? Se eu contar aqui que eu já vi um dirigente fazer chover e um dirigente fazer parar de chover, vai ser difícil para vocês acreditarem. Se eu não tivesse vivido, eu também teria dificuldade de acreditar. Mas eu vivi. Então eu sei que isso foi possível. Então, a gente precisa viver na prática para sentir as sensações, para participar das movimentações e poder realmente olhar até com mais criticidade para um livro, para uma história, para alguém que te fale alguma coisa. Mas agora o ponto não é nem esse, né? Embora a gente ainda vai falar dessa questão do algoritmo. O ponto é, quando você vê alguma coisa na internet, isso pode atrapalhar muito o seu desenvolvimento. Isso pode atrapalhar você de deixar a sua entidade trabalhar. Isso pode atrapalhar você de entender quem é a sua entidade. Por exemplo, Caboclo Sete Flechas. Caboclo Sete Flechas é uma falange. Falange é um grupo de entidades que trabalham numa mesma filosofia, dentro de um mesmo campo, enfim. Se você tem o Sete Flechas, não quer dizer que o seu Sete Flechas vai ser igual o Sete Flechas lá da Mariazinha, lá da casa do Zezinho. Sabe? O seu Sete Flechas, ele pode ser totalmente diferente na característica, na forma de se apresentar, no moteto, que é a dança. Que não é porque é Sete Flechas que todos os Sete Flechas terão os mesmos motetos, terão as mesmas maneiras de trabalhar, né? Exatamente. Então, assim, olha como pode atrapalhar. Você foi buscar informação, você quer saber, você descobriu que você tem um Sete Flechas, você quer saber como ele é, quem ele foi, como ele viveu. E, gente, é um espírito que já teve várias vidas. Então, quando você procura como viveu, é bem delicado, né? Uma vez... E aí a gente esbarra na lenda, cuidado, né? Porque a gente tá falando de uma falange, mas foi um espírito, João Maria José, que escolheu aquela falange. Uma vez perguntaram pro Giramundo, né? Eu tenho o Exu. Uma vez perguntaram para ele assim, como é que tinha sido a morte dele. Ele falou, qual delas? Porque eles são espíritos que encarnaram várias vezes. Muito boa. Então, quer dizer... Muito boa a resposta. É muito frágil. A gente quer a curiosidade, enfim, mas essa curiosidade atrapalha. Para quem está no processo de desenvolvimento, atrapalha muito. Um médium. A minha casa, por exemplo, definiu que o manjericão vai ser a erva de Oxalá. Aí a pessoa pesquisa lá na internet, manjericão é a erva de Oxóssi. Aí a pessoa começa a discutir com o dirigente. Não, isso aqui não é erva de Oxalá, isso aqui é erva de Oxóssi. Mas na casa foi consagrado. Então, assim, às vezes você procurar no Google atrapalha mais do que ajuda. Você me fez lembrar um caso de uma pessoa que nos perguntou há muito tempo atrás sobre uma casa que ela frequentava. Eu frequento uma casa, mas é só eu, o dirigente e a mulher. Não tem ninguém que vai. As pessoas não firmam. E será que eu devo ficar nessa casa? Então, quer dizer, a pessoa foi na internet pra ver, porque se a casa não tiver um número X de pessoa, a casa ela pode não ser séria. Então ela vai buscar essa opinião lá fora. Cara, você tá dentro da casa, você não percebe a seriedade do trabalho? Até porque a gente tá falando do seguinte, a quantidade é relevante. Perdão, irrelevante. Porque, por exemplo, né? Você pode ter uma casa com 20 médiums e só 5 ou 10 ser bem ativos. No momento de uma ritualística, às vezes só 5 comparece. A gente tá falando aqui de 30, só 5 comparece. Os consulentes, eles podem ser variados, porque é muito raro, é 1 ou 2 que são os mesmos. E uma casa que tá começando, que só tem 3 pessoas, é óbvio que você vai sentir muito mais o impacto, porque se um falta, às vezes até acabou toda a gira. Quer dizer, não tem gira. Depende de quem falta, não tem. Então a gente precisa... E aí é onde a gente não para pra pensar. Quer dizer o quê? Que só porque tem 6 meses não tem mais ninguém, de repente o dirigente ele tem uma criticidade de colocar alguém na casa, ele não vai sair colocando todo mundo na casa. Mas Patrícia, mas tem casa que é assim, a gente já chega e entra. Meu irmão, mas isso é lá. Isso não significa que todas são iguais. Aí a pessoa busca na internet, foi numa casa, ou seja, ela vai pirar, porque são N situações. É claro que se você ainda achar pessoas sérias na internet, que ainda consiga te conduzir, o problema é que essa pessoa que é muito séria hoje, não significa que ela não pode
surtar amanhã e começar, por conta da fama, se perder por algum motivo e começar a falar coisas que não tem Tem mais sentido nenhum. cabimento, né? Exatamente. Por E a isso gente que eu precisa ter falo, cuidado com isso. por isso que eu falo da E criticidade, qualquer um né? tá correndo risco de se perder. Qualquer Sim. pessoa, eu, ela aqui, qualquer pessoa, né? Exatamente. Por isso que a gente fala dessa criticidade. A gente não pode endeusar ninguém, né? A gente respeita o conhecimento, ouve com atenção, vê aquilo que cabe e tá tudo certo, né? E a gente fez teologia e eu que tenho 30 anos de chão de terreiro, tinha muita coisa que o professor trazia que eu não ia, que é um professor conhecido, mas tinha coisa que ele trazia que eu falava, não concordo, porque eu vivi isso na prática e não é assim. Né? Eu passei por situações que me Não provam é que aquele não é não daquele concordo jeito. pra tumultuar, né? Porque tem aquele não com base, concordo né? Eu não sem concordo. base. Tipo, eu não Sim. concordo porque eu vi no Google que lá o pai João das Trembetas disse que não era assim. Quem é pai João das Trembetas, né? Então, sei. Então Então a gente precisa realmente ter. Pro médium, né? Isso pode atrapalhar no seu. Depois chega naquele exemplo que eu dei, né? Do manjericão. Chega lá, alguém pergunta de quem é que é essa erva? Peraí, eu não sei. Não sei se é de Oxalá, se é de Oxóssi, porque eu vi uma coisa, não sei se foi aqui, se foi lá. Agora não sei o que é daqui, que é de lá. Porque você se confunde mesmo, é muita informação. Então o ideal é você estar dentro daquela filosofia, porque infelizmente, ou felizmente, a Umbanda não tem uma cartilha, acho que mais para infelizmente, né? A gente. Mas também, se tivesse, ela seria fatalmente alterada, com muita maestria, e ainda era capaz de falar que aquela era a verdade absoluta. Mas pode ser, alteram a Bíblia. Provavelmente. Mas assim, infelizmente. E o ser humano, ele é criativo. Ah, se isso aqui existe, Deus me deu um chamado para abrir outra coisa. Ele vai pegar aquilo, fazer uma adaptação e abrir outra coisa. Sim. Não, fica tranquilo que o fato de não ter cartilha, às vezes eu acho até que é menos mal. O fato dela não ter cartilha faz com que as pessoas façam do jeito que quiserem. Então, assim, não adianta você buscar lá fora se você vai ter que aceitar e conviver e entrar dentro de um ritmo que está definido pelo dirigente da casa, dentro do que ele acredita, do que ele aprendeu. Então, quer dizer, às vezes atrapalha muito mais do que te ajuda, né? Atrapalha porque as opiniões, isso eu acho que é muito importante a gente dizer aqui. Isso me fez me lembrar agora uma coisa interessante. Eu conheço um dirigente que, por alguma razão, durante muitos anos, tinha lá a sua casa recheada de gente. Legal. Com o advento da internet, ele começou a perceber o seguinte: cara, eu vou dar um curso aqui, outro ali, e vou meio que deixando a casa, tal. Então ele foi deixando a casa, foi diminuindo os filhos e tudo, tal, até que hoje ele só tá na internet. Então o que ele prega hoje? Gente, você não precisa de uma casa. Mas peraí. Essa opinião é de quem? É de uma pessoa que decidiu viver de curso. A pessoa que está lá do outro lado para incorporar, para ter uma informação, ela não tem a estrutura que ele que está lá dando o curso tem. E dar curso é importante. Nem estrutura, nem conhecimento. Nem estrutura, nem conhecimento. Então, peraí um pouquinho, né? Como é que a gente vai seguir? O Caveira uma vez falou uma coisa que eu achei o máximo. Mas pode pôr aí, mais ou menos uns 15 anos logo, quando ele começou assim a falar mais sobre ele e eu aprendi muito, tanto quanto eu aprendo todo o tempo, né, com ele. Estou aprendendo com ele todos os dias. Ele falou uma coisa para alguém que foi mais ou menos assim. Ele falou assim: o que me intriga no ser humano é ele seguir alguém que ele bota toda a fé dele naquela outra pessoa e não para pensar se aquela outra pessoa está perdida. Ele fala de um jeito muito bacana, muito elegante, que eu não vou saber falar. Agora, mas o sentido é esse. Agora, vão ser dois perdidos, né? Agora, você que está perdido está seguindo alguém que está perdido. Então a gente tem que entender que nós temos duas pessoas perdidas. Exatamente. E é simples assim. E, na verdade, a gente também tem um outro detalhe nesse contexto todo aí, né? Quando a pessoa está seguindo alguém, né, está acompanhando alguém, a gente precisa entender o contexto dessa pessoa para entender essa fala. Usando o seu exemplo. É claro que a pessoa que quer vender curso precisa de pessoas que queiram ficar em casa. Sim. Queiram incorporar em casa, queiram estar longe de um terreiro para não ter que obedecer regras, não obedecer ordens, não ter que ficar preso, enfim. Agora, eu tenho uma curiosidade. Porque assim, desculpa, se eu estiver falando alguma asneira, eu peço que vocês me dividam aí comigo aí o que vocês acham sobre o assunto. Mas eu penso, como é que pode alguém querer incorporar em casa? Mas, bichinha, eu vou lhe dizer. Pra que alguém quer incorporar em casa? Agora tu mexeu no vesperinho, né? Que eu não sei não se tu
se tu vai querer levar isso adiante. Mas eu entendo o que você fala. Porque a incorporação nada mais é que para outra pessoa, né? Não para você. Para você, a entidade ela pode estar falando ali, você pode parar, ouvir ela através do coração, através de uma intuição. Ou A até incorporação mesmo ela é só receber basicamente ajuda, para né? você realmente fazer o atendimento com outra pessoa. Porque o que acontece? Partindo do princípio de que a gente não precisaria incorporar se fosse apenas para a gente, que a nossa entidade vai cuidar da gente, vai se conectar com a gente toda vez que a gente permitir, né? Tanto energeticamente quanto no sentido do livre-arbítrio. Se a entidade vai estar com a gente todo momento que a gente precisar, a gente não necessariamente precisa de incorporar para estar com a gente, para cuidar da gente. A incorporação ela é um ato de doação, né? A gente, quando abre informação, a gente já fala isso. Você incorpora para ajudar o próximo. Não, já é difícil você ter um cambono quando a entidade fala com você, para você que está incorporado lembrar o que a entidade falou e o cambono também. Agora, você sozinho incorporado, eu fico tentando entender. Você vai lembrar do quê? Porque é difícil. Não, com certeza tá a pessoa ali. arruma alguém para incorporar. Isso não tenho dúvida. Não, né? Alguém para cambonear. mas já aconteceu durante a pandemia, pessoas que moravam sozinhas e que entraram no processo. Mas por um momento específico, né? Mas assim, eu acredito que as pessoas queiram por ego. Por pura vaidade. Porque não tem muita lógica. É isso que eu quero entender. Se alguém conseguir achar uma lógica, divide comigo aí que eu refaço, porque eu não tenho problema nenhum em rever as minhas formas de pensar. A gente está aqui para aprender. Aqui as nossas canetas são grafite. A gente está aqui para aprender, a gente está sempre evoluindo. Mas é porque, raciocinando, eu não vejo uma lógica. A incorporação é para doar, é para ajudar o próximo. Como é que você vai ajudar o próximo dentro da sua casa? Então, assim, no máximo você vai ajudar você mesmo, que você também precisa incorporar para isso. Então, me parece muito mais uma coisa do ego, do teu poder de incorporar quem eu quiser, a hora que eu quiser e tudo mais. Tudo bem que o terreiro, ele nasce sempre numa sala, né? Ou numa garagem. Mas aí é o que você falou. É para ajudar alguém, por outros motivos, ou é para dar passe, ou é para cuidar de uma outra pessoa. Às vezes é por falta de condições de alugar um espaço, às vezes é por falta de quórum, né? Não tem pessoas para poder ajudar, acompanhar. E começa em casa, até que monte um grupo, até que tenha estrutura financeira para poder mudar. Mas a pessoa que quer, e não são poucas, desenvolver para incorporar em casa, eu fico tentando entender para quê, né? Se a Umbanda é caridade, se a Umbanda é doação, se a gente traz as entidades para elas poderem... Inclusive, né? se a pessoa tem uma entidade, né, que possa ajudar e tudo, e possa, né, trabalhar no terreiro. A gente pode acrescentar aí na vaidade, no ego, a egoísmo. Porque você está aprendendo uma entidade que poderia estar ajudando tanta gente numa casa, atendendo aí 20 pessoas, 15 pessoas, que está ali dentro da sua casa. E sei lá, eu não consigo entender de verdade. Mas enfim, mudando um pouquinho aí desse ponto, porque na verdade foi só um comentário, a gente precisa colocar esse lado para o médium. Então, o médium buscar na internet pode atrapalhar o seu desenvolvimento. Se vê uma entidade incorporar, quando você incorporar, você não vai ter aquele parâmetro. Será que a entidade fez porque foi o jeito dela? Ou será que foi porque eu vi uma coisa parecida e ficou na minha cabeça? Não, mas foi importante você falar isso, porque tem muita gente que ensina realmente a incorporação pela internet. Tudo bem, tem. Não, mas eu não tô nem entrando nesse mérito, que isso é curso, é pago, outra coisa, sim, né? Não, então, mas então... Eu tô falando naquela pessoa que vai procurar assim, como incorporar. Aí ela vai ver vários vídeos de como incorporar. Aí ela vê uma pessoa... Eu vou explicar isso de uma maneira prática. É isso mesmo. Aí a gente ela vai ficar no inconsciente, né, dela, assim, o que ela viu. Não tem como. O nosso inconsciente, ele também pode estar presente numa incorporação. Imagina, então, muito. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito claro. Eu sou apaixonada pelo processo iniciático, né, de desenvolvimento, o processo inicial de quem está começando, porque eu acho lindo aquela pedra bruta sendo lapidada, né? Aquela briga do médium com a entidade, sou eu, ele, enfim, ou ela. E aí você vai vendo ali aquela essência nascendo e vai ficando refinada. É bonito. É muito bonito. E já vi muitos casos assim. A pessoa fica, né, na casa que nós nos formamos, né, na casa que eu frequentei, tinha uma entidade que cuidava daquele médium, ajudava ele a desenvolver até ele estar incorporando sozinho. Incorporava sozinho, ele ia, né, junto com um grupo de pessoas que incorporavam sozinhas. E aí, a entidade está ali, né, aquela coisa, hora roda, hora mexe a mão, hora tá para baixo, hora tá para cima, enfim, natural, faz parte do processo. De repente, a entidade que está dando atendimento, geralmente ela confirmava a linha, até para a pessoa poder comprar uma guia da cor da linha que ela trazia.
a identificação. E aí, tipo, você tem um caboclo de Oxóssi. Na próxima incorporação já estava lá a flechinha na mão. Então, assim... Já tava assim, já estava a flechinha na mão. Então, assim, olha a nossa ação, né, psicológica. É natural... Inclusive, eu falei lembrar que as minhas entidades falam que eu imito muito mal eles. Acabam comigo. É importante a gente lembrar que tem essa questão. Quando você não se influencia vendo outros fazer, você vai ficar mais tranquilo. Você não vai ter riscos de induzir a sua mente a fazer coisas inconscientemente sem você saber. Não estou dizendo que ninguém está fazendo lá de propósito, mas inconscientemente você vai na referência que você tem, né? Se eu ouvir que é um caboclo de Xangô, já estou com a minha mãozinha aqui na machadinha, né? Então, assim, você vai inconscientemente trazer a sua memória. E tem aquele momento que você fica meio 360, né? Aí uma hora você vai na machadinha, aí na mesma dança você vai na flash, aí daqui a pouco você vai no peito, aí depois... deixando claro que a gente não está falando da entidade dançando, da entidade no seu moteto. Porque, que não é a entidade, é o médium que ele captou ali algumas coisas. Não, a gente está separando. Ouvir, né? A gente está separando o processo de quem está começando o desenvolvimento e está ainda naquela fase do refinar a incorporação. E esse exemplo que a Paty deu, ele cabe só para isso. No caso de uma pessoa que já incorpora e a entidade, ela pode, sem problema nenhum, dançar em reverência ao Xangô, ou ao Oxóssi, ou a caboclo, enfim, fazer movimentos e gestos, mesmo sendo de uma linha X ou Y. Até porque a própria entidade, ela pode fazer isso em relação à reverência ao ponto que está sendo cantado. Então, então não tem nada a ver. Todo um... Mas assim, no sentido do médico que está em desenvolvimento, isso pode afetar. A pessoa vai ficar com aquela lembrança e ainda que não afete, vamos dizer que realmente naquele dia ia acontecer a flechinha ali, porque já estava refinando, o processo já estava chegando nesse ponto, ela vai ficar com a dúvida, né? Eu não presto para ver. Fui eu? Então, a gente já tem isso, né? Eu não sei se sou eu que estou falando, não sei se sou eu que estou pedindo, não sei como é que é. E aí você fica mais na pilha. Então, quer dizer, só atrapalha o processo. Se você deixar vir, ir sentindo, ir se permitindo, é muito mais fácil de você pôr menos pilha na sua cabeça. Ainda vai ter, que é natural do ser humano, tá tudo bem, é normal, mas quanto menos você puder, a gente tem que trabalhar a nosso favor. O ser humano não trabalha a favor dele. O ser humano tá sempre se lascando, sempre se autopunindo, sempre a gente tem um lado muito autodestrutivo, muito destrutível. Né? Por quê? Deixa vir, sente primeiro, né? E depois que começar a vir, você até pode buscar, mas também com aquela criticidade que eu falei. Às vezes você vai procurar sobre a linha, mas aquela história é do caboclo da pessoa que escreveu. Não tem nada a ver com a sua entidade. Ela vem na mesma falange, mas ela tem uma outra história de vida. Ela pode ter um outro campo de trabalho. Ela pode ter características diferentes. Aí você entra na pilha. Não, mas eu vi lá na internet que o caboclo 7 flechas tem que ter um arco com 7 flechas, mas o meu só quer uma. E aí... E agora? Entendeu? Vocês atrapalham o processo, atrapalham a entidade. E às vezes não adianta também falar assim, mas se não for uma entidade vai falar. Às vezes ela não vai falar que ela quer que você... Ela vai respeitar seu livre-arbítrio e a sua... Até porque ela vai fazer o trabalho independentemente de qualquer coisa. Mas como a gente tá chegando aqui no finalzinho, eu penso assim. Eu acredito o seguinte. O que acontece, na verdade, com Umbanda depois da internet? Ela vai continuar sendo Umbanda, precisando, na verdade, de pessoas cada vez mais sérias, né, com criticidade, para poder se desenvolver, para ter uma mediunidade ali próximo do que a gente julga, tratando com seriedade, né, Beth? Eu acho que as entidades precisam fazer um trabalho na Terra. Eu não sei se a gente pode dizer que ela vai ficar a mesma. Eu tenho minhas dúvidas. Porque, infelizmente... Como eu comecei falando, né? A gente tem muito preconceito na nossa religião. Quantas pessoas assumem? A gente tem pessoas que mandam mensagem no direct, né? Ou manda no privado, porque... É que a mesma, ela já não é mesmo, né? As pessoas mandam... Tudo evolui, né? Acho que também o espiritual... Mas entrando no contexto do porquê, né? A gente tem pessoas que não mandam mensagens pra gente no aberto, às vezes, para não se expor como macumbeiro, como um bandista, como alguém que é da religião.
Vai que alguém vê meu comentário, vê minha carinha, sabe que sou eu. O que é uma pena, não só pelo que a gente perde, pela questão de poder ajudar outras pessoas, mas por conta realmente de ver que esse preconceito ainda está entre nós. Ele ainda é muito forte. Então é muito raro. Mas aí você está indo pelo ponto do preconceito, né? De não saber. Não, eu estou falando no sentido do que a religião vai ter de peso além do que já existe. Já existe, quem nunca... A gente fez até uma enquete alguns meses atrás na nossa página, na comunidade aberta. A gente colocou lá quem é que assumia a sua religião. Poucas pessoas falam, eu sou um bandista, bate no peito, eu sou um bandista. A maioria vai, eu sou espírita, eu sou católico, às vezes até nem espírita. Às vezes espírita que é mais aceitável, às vezes católico. Mas houve uma expansão, Beth. Houve uma expansão mas da Umbanda, com essas né? coisas que a gente vê de errado, vamos dizer assim. Sim, tem isso muita coisa inadequada. pior, mas né? isso também iria, na verdade. É que isso é o seguinte. Tudo isso que está acontecendo, né? O escândalo virá, como diz Allan Kardec. Mas ai daquele que o fizer. Allan Kardec? É Kardec. É uma passagem do Evangelho do Segundo Espiritismo, isso é. Lá vem ela, né? Aqueles que conhecem já, que já se acompanham a gente. É porque eu gosto de ler alguns trechos da Bíblia. Ela fica tirando sarro da minha cara. Mas eu gosto, porque tem alguns... Mas é lógico, né? É um trecho ou outro e tudo. Mas isso eu faço desde a infância. Aí ela fica tirando um sarro. Mas esse é do Evangelho Segundo o Espiritismo. Allan Kardec. Então, assim... Eu acredito muito que a gente vive hoje um divisor de águas, que eu vejo muita gente séria na religião, que não está fazendo barulho, que eu acho que é aí que a Umbanda, ela é o prisma, né? É o encanto dela. É onde não tem um alarde, né? Entendeu? Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? A gente até falou um pouco, eu acabei não concluindo, mas é isso. A gente não vê pessoas indo para falar o bom da Umbanda, né? O lado bom. Eu comecei de um jeito, eu terminei bem melhor. Eu vi pessoas da minha família ficar melhor com seus passes semanais. Deixei droga, deixei bebida, deixei vícios comportamentais. Melhorei minha forma de ser com as pessoas. A gente não vê esses relatos que a gente sabe que acontece, porque a gente tá no terreiro, a gente vê. Quando lê é velado. A gente acompanha, a gente vê as pessoas chegar de um jeito e depois de algum tempo você fala, gente, olha como essa pessoa ficou. Essa é a parte bonita. Como ela está, é muito gostoso, é muito gratificante, mas ninguém chega para falar isso. Porque as pessoas chegam só para mostrar as coisas erradas, as coisas ruins, as coisas que não deveriam acontecer. E aí isso entra no processo de o que vai acontecer com a Umbanda. A gente pode, infelizmente, só reforçar aquilo que já existe. Porque a gente vê até em comentários, às vezes, a pessoa fala, por isso que essa religião é do mal, por isso que essa religião é isso e aquilo. Isso só reforça aquilo que já tem de preconceito, né? Se a gente ainda tivesse uma balança equilibrada, bastante gente falando bem, mostrando o seu antes e depois. Infelizmente, desde que o mundo é mundo... Olha, eu trabalho com vendas, área comercial há mais de 30 anos. Eu vou te dizer que é o seguinte, um cliente, quando ele está extremamente satisfeito, ele leva mais 3. Mas um cliente insatisfeito, ele quer levar 10, 15, para não ter que comprar lá de volta. Então, o ser humano, ele ainda está passando por esse processo de fomentar o que é ruim. Né? Por quê? Mas você está esquecendo de um detalhe. Eu não quero deixar muito longo esse podcast, mas já tá, né? Mas vamos lá. Mas assim, você está esquecendo de um detalhe importantíssimo. As pessoas, elas têm uma crença de que se eu estiver falando uma coisa boa, eu tô me promovendo. De que eu não posso falar uma coisa boa. Não, mas aí você tá promovendo o outro, não você, né? Eu você tá sei, falando da casa, da entidade, mas do trabalho, é um fato... da religião. Mas é um fato real, que é o que acontece, infelizmente. Então, às vezes, as pessoas elas têm medo de falar o que é bom, medo de se posicionar por uma coisa que é bom, porque elas têm medo de se promover. Tem gente que coloca na internet... Tem medo do julgamento. Tem gente que coloca a cesta básica, sei lá, faz um trabalho lá social, e tem gente que coloca lá embaixo. Mas... Aí, agora é da Bíblia, tá? Agora é da Bíblia. Não tem que dar com a direita para a esquerda ver que isso não é legal e tal. Então, assim, com medo do julgamento, muita gente acaba não colocando as coisas boas, infelizmente. Mas eu tô para te dizer com um pouquinho só de ousadia. Eu acho que nós temos muito mais coisas boas ainda com tudo isso do que ruim.
E a Umbanda, eu Não, o acho que a gente tem, eu não duvido. Infelizmente, o que se veicula que é ruim. E a gente tem a questão do algoritmo que você começou a falar e a gente não concluiu, só para fechar. O algoritmo, ele vai te entregar o que você vê. Então, se você vê tragédia, você vai receber direto informações de tragédia. Ele entende que é o que te interessa, ele vai te Por isso que mostrar. a gente fala que ativar o sininho, porque não é toda vez que o YouTube entrega, não. Exatamente. Ele vai entregar em cima daquilo que você vê. E isso não é diferente quando você vê coisas sobre a religião, fazendo coisas dentro do contexto, né? É simples, é só reparar. Você pode perceber que tem página que não chega mais pra você, porque talvez você só viu uma vez e acabou. Exatamente. Então, assim, vamos ajudar as boas práticas a chegarem para essas pessoas. Vamos contribuir do jeito que a gente pode, seja não comentando, não destilando ódio, não destilando raiva. Às vezes até deixando de assistir, porque querendo ou não, você está dando audiência. Dá audiência pra gente, dá audiência para pessoas que precisam. Pra você, meu faz irmão, trabalho sério, né? minha irmã, que de repente tá pensando em largar Umbanda porque tá vendo tanta palhaçada, eu vou te dizer uma coisa. Seja você apenas a pessoa que faça diferença. Deixe sua entidade trabalhar. E você vai ver que se tem uma coisa que não tem dentro da Umbanda, é palhaçada. Exatamente. Bom, chegamos aqui no final. Curta, compartilhe e comente o que vocês acharam, qual é a opinião de vocês. Seja membro. E, bom, que vocês possam ter uma semana incrível, que Oxalá possa nos abençoar, nos dando luz, discernimento e força e sabedoria para navegar nesse mundo tão difícil, né? Desafiador para nós aqui. Um forte abraço e axé. Axé. O que será da Umbanda depois da internet? Você está falando com Beth? Mano, você não ajuda. E de fato, ela tá falando mesmo com vocês. E é verdade. Isso eu concordo. Tá aí uma coisa que eu concordo. Vamos lá de novo, vai. Eu vou deixar esse mic off. Então coloca você também sendo cri-cri. Vamos ser justos, tem que pôr tudo.